Olá, aqui é a Helga. Você já ouviu falar da Operação Mockingbird? Talvez não, mas provavelmente já sentiu os efeitos de uma tal coisa. Estou trazendo aqui esse tema porque eu tenho notado o grande rechaço que provoca em muitas pessoas o recebimento de certas notícias que chocam com a visão que elas têm de alguns temas, com a visão que elas têm de algumas pessoas que ao longo de décadas, às vezes inclusive durante toda a sua vida, elas foram ensinadas a ver de um modo que não corresponde à realidade. Hoje nós estamos na era da internet, temos muito mais acesso à informação e muitos dos mitos que nós construímos com a ajuda dos meios de comunicação que tínhamos antigamente, que eram muito mais restritos, e também do sistema educacional completamente controlado pelos governos. Então, esses mitos que foram construídos por nós com base nessas informações estão agora caindo por terra. Mas, em alguns casos, nota-se a grande resistência a aceitar a verdade que se mostra sob outra luz, bem diferente daquela a qual nós estávamos acostumados a ver certas pessoas. Por exemplo, os papas. João Paulo II é um exemplo de um papa que durante todo o seu pontificado foi mostrado através dos meios de comunicação sob uma luz muitíssimo favorável. Eu mesma fui uma que cresci com um verdadeiro amor por esse papa, mas já adulta, hoje em dia, tenho acesso a informações que eu não posso negar, sob pena de estar mentindo para mim mesma, e isso eu não vou fazer. O fato de conhecer idioma estrangeiro e de ter internet, coisa que milhões de pessoas têm, essas duas coisas hoje, e também uma curiosidade e um desejo de conhecer a verdade, me fizeram chegar a conhecer, por exemplo, um João Paulo II que eu não conhecia. E eu vou trazer aqui para o meu canal. E já sei de antemão que muita gente vai me odiar por isso. Vai falar mal de mim, vai me crucificar, mas eu vou trazer. Porque eu tenho a informação e, embora muitas pessoas não queiram ver, eu sei que há muitas outras que querem ver essa informação. Então eu trago para essas outras pessoas que querem ver a informação. Mas só para mostrar como nós fomos enganados ao longo de toda a nossa vida, eu trago aqui para apresentar essa coisa chamada Operação Mockingbird. O que foi a Operação Mockingbird? Foi um projeto da CIA americana, o órgão de inteligência dos Estados Unidos, para manipular as notícias, não só nos Estados Unidos como no resto do mundo. Então, não é à toa que muito do que nos foi mostrado antigamente, hoje em dia está caindo por terra, porque estamos nessa era da informação, temos mais acesso à informação, e o que mentiram para nós não se sustentou, não se sustenta mais. As mentiras que nos mostraram. Quantos e quantos personagens da história recente nos foram mostrados sob uma luz muito favorável e hoje sabemos que não eram como nos contaram. Agora, recentemente, eu perguntei na aba comunidade do meu canal o que as pessoas entendiam, que opinião tinham de uma pessoa como Mahatma Gandhi. E, para minha surpresa, realmente poucas foram as pessoas que disseram algo favorável, porque a máscara do Mahatma Gandhi já caiu faz algum tempo, assim como do Mandela e tantas outras. E alguém fez até um comentário que me pareceu muito interessante, dizendo o seguinte: quando a mídia idolatra, a gente já desconfia. É verdade, hoje em dia, as pessoas que já estão acordadas, digamos assim, já sabem que quando se dá muito os nobéis, os prêmios, os títulos
todo esse endeusamento, porque é realmente essa palavra que se faz de certas pessoas na mídia, a gente já sabe que tem coisa por trás. Estão querendo mostrar-nos, dar-nos uma visão muito favorável, porque atende à agenda deles o fato de que nós pensemos que aquela tal pessoa é como eles estão contando-nos. Mas sem mais delongas, vamos ver aqui o que foi a Operação Mockingbird. Este artigo eu li e me pareceu bem fundamentado. Você vê aqui que tem uma bibliografia extensa para um artigo tão pequeno. Tem 8 citações e eu considerei que é um bom artigo. Existem muitos e eu tinha que tomar a decisão de trazer algum e decidi que seria este. Mas posso vir a fazer outros vídeos no futuro sobre o mesmo tema, que é extensíssimo, importantíssimo. E falar desse assunto da Operação Mockingbird nunca é demais. Então, comecemos. A Operação Mockingbird indica o envolvimento da CIA na manipulação das notícias publicadas nos Estados Unidos e em todo o mundo. Hoje, pode-se identificar essa manipulação com as fake news. A Operação Mockingbird geralmente se refere ao envolvimento da CIA, Agência de Inteligência dos Estados Unidos, no jornalismo durante a década de 1970. A CIA subornou estudantes, assim como jornalistas e repórteres consagrados, para escreverem uma versão da CIA acerca dos eventos. O senador Frank Church estabeleceu o Comitê Church para investigar as operações governamentais e os possíveis abusos. A CIA admitiu sua manipulação da grande mídia para mudar a opinião do povo americano e publicou o livro The Family Jewels, As Joias da Família. A ideia de uma grande organização controlando as mentes e os pensamentos dos indivíduos, empurrando-os para uma ideologia específica e certas escolhas de vida, pode parecer ficção científica ou uma conspiração absurda que pode ser encontrada em livros e filmes. No entanto, para alguns, certamente não é uma nova descoberta surpreendente que corporações, organizações e políticos manipulem a opinião pública para atender a determinadas agendas. Estes, por sua vez, são manipulados por organizações ainda maiores e mais poderosas, como o próprio governo. A CIA controlando e manipulando a mente dos civis não é nenhuma ficção. É uma conspiração que tornou-se realidade durante a década de 1970 nos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, a Agência Central de Inteligência, CIA, conseguiu controlar o que estava sendo publicado não apenas nos Estados Unidos, mas em geral em todo o mundo. Exerceu muita influência sobre o que ao público seria permitido ver e o que deveria ser-lhe ocultado. Em essência, determinava o que o público via, ouvia e lia regularmente. A Operação Mockingbird é uma campanha da CIA dos Estados Unidos que visava não apenas influenciar a mídia, mas também infiltrar-se nela. Desde a década de 1950, a CIA começou a recrutar jornalistas, editores e estudantes para escrever e divulgar histórias falsas. As histórias da CIA eram somente propaganda e seus colaboradores recebiam enormes salários para promover essas notícias falsas. Basicamente, a CIA conseguia controlar tanto os jornais nacionais como os internacionais através de um suborno. Nos anos 50, Cord Meyer e Allen Dulles criaram e organizaram um programa de propaganda. Eles recrutaram proeminentes jornalistas americanos, organizando-os em uma rede para divulgar as visões da CIA. A CIA foi ao extremo de financiar estudantes, organizações culturais e revistas que difundiriam a visão dela, CIA, acerca dos eventos. No entanto, a suspeita de que a CIA pudesse manipular a opinião pública surgiu entre 1972 e 1974, devido ao escândalo Watergate, que expôs o envolvimento do presidente Nixon na Guerra do Vietnã. De fato, Nixon adotou duas estratégias. Enquanto, por um lado, ele estava empregando estratégias agressivas para tentar apaziguar o Vietnã do Norte, por outro,
tentava apaziguar os protestos nos Estados Unidos, demonstrando, através da imprensa e pelas notícias, que ele pretendia alcançar um acordo de paz e trazer para casa as tropas americanas. Quando a verdade sobre a vietnamização de Nixon foi revelada, muitos começaram a questionar até que ponto a CIA estava enredada na publicação de notícias e informações. Além disso, durante a Guerra Fria, a CIA apoiou muitos escritores e artistas importantes como Arthur Schlesinger e Jackson Pollock em sua guerra de propaganda contra a União Soviética. Em 1977, Carl Bernstein publicou A CIA e a Mídia na revista Rolling Stone. O artigo expôs grande parte da atitude da CIA em relação à divulgação de notícias falsas e sua colaboração, tanto tácita como explícita, com os jornalistas. Bernstein explica como os jornalistas não se limitavam a escrever o que a CIA sugeria. Sua relação era muito mais complicada e íntima. De fato, os repórteres compartilhavam seus cadernos com a CIA. Alguns dos jornalistas também eram escritores premiados e outros tornaram-se espiões nos países comunistas. Segundo Dice, mais de $1 bilhão eram investidos anualmente em tais programas de propaganda. Os escritores da CIA eram generosamente retribuídos e não havia limites sobre quanto podiam receber. Às vezes eram pagos em mais de $500 mil para espalhar as informações solicitadas pela CIA. Quando a CIA foi flagrada por seus delitos, não revelaram os jornais e os nomes dos jornalistas com os quais haviam colaborado no passado. No entanto, em 1973, o Washington Star publicou os nomes de cerca de 3 dúzias de jornalistas americanos. De acordo com a CIA, revelar os nomes daqueles que tinham trabalhado com ela significava pôr em perigo a vida dos escritores e repórteres, além de fazê-los aparecer sob uma luz ridícula. Durante a década de 1970, o Comitê Church foi criado pelo senador Frank Church para investigar quaisquer operações governamentais e possíveis abusos realizados pela CIA, pela NSA, pelo FBI e pela IRS. Durante uma entrevista, o senador Church afirmou publicamente: "Temos muitas informações detalhadas e vamos avaliá-las e incluiremos qualquer evidência de irregularidades ou indícios de impropriedade em nosso relatório final e faremos recomendações." Em 1973, a CIA publicou Family Jewels, um livro que expõe todas as informações que tinham sido escondidas e ou manipuladas ao longo dos anos. O livro tem cerca de 700 páginas. Além disso, no mesmo ano, o diretor da CIA, William E. Colby, declarou que a CIA não realizará nenhuma atividade em que exista um risco de influenciar a opinião pública doméstica, direta ou indiretamente. A agência continuará sua proibição contra a colocação de material na mídia americana. Em certos casos, geralmente onde a iniciativa é da mídia, a CIA ocasionalmente fornecerá informações factuais não atribuíveis a vários elementos da mídia, mas apenas nos casos em que temos certeza de que a equipe editorial sênior está ciente da fonte das informações fornecidas. Em 1975, a CIA admitiu a manipulação da grande mídia para forjar e redirecionar as opiniões dos cidadãos americanos. Admitiram que as informações eram distorcidas para atender a agendas específicas. Após um relatório publicado pelo Congresso dos Estados Unidos em 1976, disseram: após um relatório publicado pelo Congresso dos Estados Unidos em 1976, soube-se que a CIA atualmente mantém uma rede de várias centenas de indivíduos estrangeiros em todo o mundo que fornecem inteligência para a CIA e às vezes tentam influenciar a opinião através do uso de propaganda encoberta. Esses indivíduos fornecem à CIA acesso direto a um grande número de jornais e periódicos, dezenas de serviços de imprensa e agências de notícias, estações de rádio e televisão, editores de livros comerciais e outros meios de comunicação estrangeiros. Vejam bem, até
editores de livros comerciais faziam parte dessa operação Mockingbird, o que significa que, inclusive, os livros didáticos de escolas estavam sob o ataque dessa operação. Quer dizer, mentiras em livros didáticos, muito provavelmente. Não só nos Estados Unidos, como está sendo dito aqui, como no exterior. Embora em 1975, George Bush, o pai, terminou publicamente as relações da CIA com a mídia dos Estados Unidos, a CIA ainda está ativamente envolvida com organizações de notícias estrangeiras, que por sua vez alimentam a mídia dos Estados Unidos com informações. Bush estabeleceu que a CIA não entrará em qualquer relacionamento pago ou contratual com qualquer correspondente de notícias em tempo integral ou em período parcial, credenciado por qualquer serviço de notícias, jornal, periódico, estação de rádio ou televisão dos Estados Unidos. Embora em 1976 Colby tenha afirmado que a Central de Inteligência, a CIA, havia quebrado todas as relações e os laços com os jornalistas em 1973, isso é difícil de acreditar. Além disso, ele também afirmou que não viu nenhum dano na compra de informações de correspondentes a tempo parcial que vendem suas informações a organizações de notícias do país. No entanto, uma suspeita geral tomou conta do Capitólio, isto é, do Congresso dos Estados Unidos. Todos os jornalistas conservadores e ex-funcionários da CIA, que rapidamente tinham alcançado reconhecimento no mundo das notícias, agora eram vistos com desconfiança. No mesmo ano, o senador Church publicou em seu relatório que a CIA possuía uma forte rede composta por centenas de indivíduos estrangeiros em todo o mundo, dedicados a fornecer à CIA notícias enganosas. De fato, o jornalista americano Scott Shane relata sua experiência com a CIA. Em 1979, ele recebeu uma carta de recrutamento na qual eles expressavam interesse experimental em suas qualificações. Shane recusou a oferta de colaboração com a CIA e seu arquivo foi colocado na seção inativa. De acordo com Bernstein, as pessoas que trabalhavam disfarçadas para a CIA eram frequentemente empregadas pela CBS, pela Time, pelo New York Times, pelo Louisville Courier Journal, pela Copley News Service, pela ABC, pela NBC, pela Reuters e assim por diante. Além disso, ao longo da década de 1950, a CIA investiu muito dinheiro no treinamento de seus agentes como jornalistas. De acordo com membros da CIA, eles foram ensinados a fazer barulho como repórteres antes de serem colocados em organizações poderosas. Em essência, a mídia de massa é capaz de implementar estratégias manipulativas para alterar a percepção global sobre eventos, pessoas e situações. Certamente, seria ingênuo acreditar que o governo parou de pagar os jornalistas para espalhar desinformação. Os Estados Unidos costumam ser os primeiros a espalhar informações para atender a seus próprios objetivos. Como aponta Washington, o governo planta desinformação na mídia americana para enganar os estrangeiros. E aí termina o artigo. Em resumo, não podemos continuar ignorando o fato de que os meios de comunicação de massa mentem para nós. E, como vemos aqui, não é uma coisa nova, uma coisa que começou nos anos 50 e foi global. E se foi global, obviamente que nós, no Brasil, fomos enganados pela nossa mídia. E, provavelmente, continuamos sendo. Assim que eu faço um apelo às pessoas que me escutem. Não creia que a ideia que você tem de certos mitos da história, certas pessoas a quem a mídia costumava mostrar sob uma luz muito favorável, que essa pessoa seja realmente como a mídia lhe disse. Eu vou trazer ao meu canal, proximamente, um vídeo sobre, por exemplo, Mahatma Gandhi, que não é realmente quem eu pensei
durante toda a minha vida que fosse. Trarei também, como já comecei a trazer, histórias sobre os papas anteriores que nós acostumamos a ver sob uma luz e que, escavando um pouquinho na internet, você vê que a verdade é bem outra. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.